Bom dia, galera. Último dia do ano. Agora são 4h58. Daqui 2 minutinhos o pessoal do grupo vai entrar aqui no grupo que nós temos no WhatsApp. E nós vamos estudar hoje, o 8º dia, sobre a vida de Jesus. E hoje nós vamos estudar o primeiro milagre. Então, se você quer fazer parte desse grupo, me mande uma mensagem ou eu vou deixar o link na bio também para você entrar no grupo. Então, nesse grupo, todos os dias a gente conversa um pouco sobre a parte da vida de Jesus que a gente estuda, um pouquinho todos os dias. Lá a gente também coloca dúvidas, coloca alguns recursos a mais, enfim. E o nosso objetivo é nós seguirmos estudando a Bíblia de Jesus, estudando a vida de Jesus até a Páscoa. Então, se você não pode participar ao vivo, no horário que a gente faz, 5 da manhã, horário MS, você pode entrar no grupo, que lá é disponibilizada a gravação. Então, se você quer fazer parte, aprender um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, venha fazer parte conosco, tá bom? Vou entrar na sala aqui e fique conosco, que hoje eu vou compartilhar com vocês por aqui também. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Hoje eu vou tentar fazer a transmissão também pelo Instagram, porque tem algumas pessoas que não estão no grupo para convidar mais. E eu tô rouca para variar. Deixa eu ver aqui. Você tá colocando lá nos grupos, né? Tô colocando. Tá. Aí vamos ver se o pessoal consegue entrar pelo link na descrição. Vou compartilhar aqui novamente. Só no grupo dos alunos. Pelo menos. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar e vou colar lá. Mas vou esperar um pouquinho mais pra colar. Deixa eu ver aonde que tava aqui. São 4 grupos, né? São três grupos. O dos alunos, Uma Vida com Propósito e o Cheios do Espírito. Aí. Aqui. A gente fica festando. Ficou até tarde, né? Tá todo mundo cansado. Olha aí, ó, no Uma Vida com Propósito estão pedindo o link também. A gente vai ter que acabar enviando todos os dias, porque a maioria não consegue. Mas ótimo. Tá sendo um desafio para a maioria das pessoas participarem, né? Ontem mesmo eu estava em viagem e não dava. O ônibus chegava, estava previsto para 6 e chegou 6h30. Então, bom dia, meninas, tudo bem? Vamos iniciar já. Eu quero dar as boas-vindas para a doutora Adriana, para a Dinair, para a irmã Celina, para a Rose, agradecer a Etna por estar gravando todos os dias para disponibilizar quem não pode assistir no momento, né? E eu gostaria de convidar uma de vocês para orar, para a gente iniciar e a gente não perder nenhum momento aqui do nosso tempo precioso. Quem que pode orar para a gente? Só abrir o microfoninho e orar. Meu, tá aberto? Tá, pode orar, Marcelina. Tá.
querido e maravilhoso Pai que estás nos céus e também presente aqui conosco através do seu Santo Espírito. Nós vamos estudar agora, Senhor, a Tua Palavra em João 2, de 1 a 12. Queremos, Senhor, a Tua compreensão. Amém. Que o Senhor coloque em nosso coração a Tua verdade. Amém. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para estudar com as nossas amigas, nossas irmãs, que Jesus realmente possa instruir-nos no caminho da verdade. Amém. Para que possamos instruir aos outros também até que Jesus volte. Amém. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, dai para continuar com esse trabalho maravilhoso. Nós te pedimos e oramos. Amém. Amém. Então hoje nós já chegamos no 8º dia estudando a vida de Jesus. Como passa rápido, né? Ontem a Lília estudou um pouco com a gente sobre o retorno de Jesus a Galileia. Ela passou ali alguns episódios da vida de Jesus também. Foi muito rico. Eu assisti um pouco depois. Não consegui assistir tudo que eu tô com visita em casa. Cheguei de viagem, fui para outra viagem, enfim. Mas a Lília foi muito usada por Deus ontem para trazer aqueles assuntos e aquelas lições para nossa vida, né? E hoje nós vamos estudar sobre as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre de Jesus, ele é tão interessante, só que ele não é citado em todos os evangelhos. Apenas João relata esse primeiro milagre de Jesus. Então, como eu disse para vocês, né, nós estamos utilizando como livro base o livro de Marcos, porque é um dos evangelhos que ele é cronológico. Então, ele apresenta assim, aconteceu isso, depois disso aconteceu aquilo. Então, para a gente ter a ideia do que aconteceu episódio após episódio da vida de Jesus. Só que Marcos não apresenta tudo, né? E os evangelhos, eles foram livros escritos para pessoas específicas, para tipo de pessoas específicas. Então, ele apresenta ali algumas informações riquíssimas, só que nem todas as informações. Por isso que em alguns momentos a gente vai estar perpassando por outros livros. Então, o primeiro milagre de Jesus não pode faltar, porque a gente viu que o ministério público de Jesus, ele começa ali com o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus, ele foi um divisor de águas. Jesus, ele passa daquele homem que ficava lá na sua cidade, quietinho, fazendo as suas coisas, para alguém com um ministério público. Então, a partir desse momento que ele tem esse ministério público, ele passa a ter discípulos e ele passa a atuar mais diretamente na vida das pessoas. E nessa ocasião foi em um casamento. E que curioso, né? O primeiro milagre de Jesus ser em um casamento. Então vamos ler aqui João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Hoje eu estou com a versão do comentário bíblico, que é a João Ferreira de Almeida, né? Então pode ser que, se você tiver com alguma outra tradução, algumas palavras dê diferente, mas o significado é o mesmo. Então, olha o que está escrito em São João, capítulo 2, versículos 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este,
deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, uma das diferenças, uma das características do livro de João é que ele não apresenta os milagres de Jesus como milagres. Ele utiliza milagres, para falar dos milagres, ele utiliza sinais. Então, por isso que ali, no versículo 11, ele fala assim, olha, com este, Jesus deu princípio aos seus sinais. Então, no livro de João, sempre que João relatar algum milagre de Jesus, ele sempre vai falar de sinais. Mas assim, como que o texto começa? O texto começa falando que 3 dias depois do quê? No capítulo 1 de João, apresentam algumas informações sobre a vida de Jesus, não fala sobre o nascimento de Jesus, mas apresenta algumas informações sobre Jesus. E apresenta João, o João Batista, que fez o batismo de Jesus, testemunhando para os seus discípulos sobre Jesus. Então, assim, olha, a cena que aparece no capítulo 1 é como se João estivesse observando Jesus de longe, com 2 dos seus discípulos, que eram André e João, e daí ele fala assim, olha, aquele lá é Jesus. Quando eu batizei Jesus, apareceu isso, uma pomba desceu do céu, o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, e uma voz no céu falou, olha, esse é meu filho amado em quem me compraza. Nesse momento que João apresenta Jesus para André e para outro João Batista apresenta Jesus para André e outro João de longe, a Bíblia fala que André e João, que esses 2 discípulos, eles foram até Jesus. E ele falou para Jesus assim, Jesus, aonde que você assiste? Aonde que você mora? E daí Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem não tem um lugar para morar, mas venham ver uma coisa. E a Bíblia fala que André e João passaram a seguir a Jesus, passaram um dia inteirinho com Jesus. E que depois que André passou esse dia inteiro com Jesus, que André foi até Simão, o seu irmão, que depois Jesus mudou o nome dele para Pedro, e falou assim, olha, achamos o Messias. E que Simão passou a seguir Jesus também. Então a Bíblia fala nesse capítulo 1 de João, que a princípio André e João seguiram a Jesus, e que André apresentou Jesus para Simão. E ainda no capítulo 1, fala que Jesus, ele fez um chamado especial para Filipe, e que Filipe, ele tinha um amigo chamado Natanael, e que esse amigo, que algumas traduções trazem o nome de Natanael como Bartolomeu, que esse amigo, Filipe, apresentou Jesus para Natanael. Então, nesse episódio aqui, onde fala das bodas de Caná, Jesus tinha 5 discípulos seguindo ele. André, João, Simão, Filipe e Natanael. Jesus, ele ainda não tinha feito o chamado oficial, mas Jesus, ele dá início ao seu ministério público como mestre. Jesus agora ele passa a ser ali um mestre, um professor, e então aqui já é relatado isso. E assim, só um adendo, quando fala assim na Bíblia 3 dias depois, nos nossos dias, a forma como a gente interpreta é como se falasse assim, olha, depois de amanhã, ou quando está acontecendo, 3 dias antes seria assim, anteontem. Seria mais ou menos o mesmo termo que a gente utiliza hoje nos nossos dias. Então assim, olha, a ordem do texto é, eles foram num casamento, eles foram convidados para esse casamento. Dá a entender que Maria, ela não era apenas uma convidada, mas que ela estava ajudando ali ativamente no casamento. Por quê? Porque quando o vinho acaba, é ela que vem falar. Ela que vem falar que o vinho havia acabado. E Maria, ela confiava tanto em Jesus, plenamente em Jesus, que ela traz esse problema para Jesus. E aparentemente, assim, esse não era um problema deles, porque o casamento não era, a gente não sabe se era, a Bíblia não fala se era alguém da família, mas assim, olha, essa questão de alimento,
e bebida nas festas do passado era uma obrigação, explicitamente, era uma obrigação da família do noivo, era uma obrigação do pai, da mãe, do noivo em si. Mas Maria, ajudando, ela se compadece e ela vem e ela fala para Jesus, olha, acabou o vinho. Dando a entender que ela confia que Jesus, ela confia que Jesus pode resolver esse problema, né? Então Jesus, ele responde lá no versículo 4, ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Nos dias de hoje, sem a gente entender o contexto da época, a gente corre o risco de entender, de interpretar que Jesus, ele foi rude com a sua mãe. Mas, entendendo o contexto da época, como que os homens tratavam as mulheres, como que os filhos tratavam as mulheres, a gente percebe que Jesus, ele foi totalmente respeitável e amoroso com as suas palavras. No Oriente, no passado, quando um filho chamava a mãe de mulher, era uma forma digna, era algo como se fosse o respeito mais extremo que uma pessoa, que um filho tivesse por uma mãe. Então era algo costumeiro, o filho, quando ele fosse um pouco mais velho, chamar a mãe de mulher. E isso era algo respeitoso na época. E naquele costume, né? Naquele povo. Então, assim, olha, a gente não pode pensar e cometer anacronismo. O que é anacronismo? É a gente tentar entender as coisas da Bíblia, as coisas principalmente da época, com as tradições que a gente tem hoje, com a forma como a gente vê o mundo hoje, porque senão a gente vai estar cometendo anacronismo. A gente tem que tentar entender o que acontecia, o que o relato bíblico traz da forma como era na época, para que a gente não tire ali e não faça interpretações errôneas. Então, assim, a gente sempre vê na vida de Jesus inteiro, Jesus sendo exemplo em tudo para nós. Tanto é que ele foi batizado sem ter pecado, porque ele sempre foi exemplo em tudo. E quando ele trata Maria como mulher, ele também estava sendo nosso exemplo de como tratar dignamente, com alto respeito, aquele que é nossa mãe, aquela que é nossa mãe, o nosso pai, enfim. Então, quando Jesus fala assim, olha, que tenho eu contigo? O que essas palavras estão dizendo, né? Jesus, ele estava falando assim, olha, o que isso é para mim e para ti? Indicando que esse era um problema que excedia o que dizia a respeito a eles. Só que, no contexto, quando a gente vê que Maria, ela vem a Jesus, a gente entende que ela não interpretou essa resposta como uma recusa de Jesus. Tanto é que Jesus, ele dá essa resposta para Maria, e Maria, ela orienta os serventes a fazerem assim, olha, façam tudo conforme ele está orientando. Então Maria não interpreta isso como, Jesus, ele não quer responder, Jesus, ele não quer ajudar. Não, olha, Jesus, ele deu uma resposta, deixando claro que aquele era um problema que excedia porque Jesus, ele não tinha começado o ministério público ainda, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Só que quando a gente vê Maria vindo a Jesus, a gente vê que Maria confia que Jesus é capaz de fazer aquele milagre. Então, por isso que vem até Jesus. Então, assim, olha, provavelmente o comentário bíblico fala que quando Maria vem até Jesus, provavelmente ela esperava que Jesus ali, naquela ocasião, onde tinha centenas e centenas de pessoas, que naquela ocasião Jesus, ele se revelasse como um mestre, como um Messias. Só que quando a gente estuda a história de Jesus, a gente percebe que essa revelação de Jesus como Messias foi no final da vida de Jesus, perto da morte de Jesus. Tanto é que ele foi crucificado por essa revelação. Então, Jesus, ele fala para que os serventes enchessem talhas com água. O que eram essas talhas de pedra? Na época não existia torneira. Hoje em dia a gente chega na casa de uma pessoa, possivelmente tem um banheiro próximo à sala, ou tem um lavabo, onde a gente chega, lava as mãos. Algumas casas têm o costume de deixar os calçados fora. Então, qual que seria o nosso ritual de purificação hoje, né? Para entrar na casa de uma pessoa, para comer, a gente sempre lava as mãos antes de comer e às vezes deixa os calçados na porta, principalmente quando estão sujos, enfim. Naquela época não existia torneira.
Então as pessoas não podiam chegar no casamento, por exemplo, para comer, e eles eram muito rigorosos, os judeus são muito rigorosos nessa questão de purificação para comer, só que não tinha torneira. Então essas talhas de pedra eram como se fossem recipientes onde as pessoas chegavam na casa e elas lavavam as mãos. E onde as pessoas que estavam fazendo a festa, estavam servindo os alimentos, estavam servindo a bebida, poderiam lavar ali também os utensílios que eles estavam utilizando. Então, só para a gente entender o contexto, olha, naquela época, o casamento ele era feito na casa do noivo. E era uma festa que não era igual hoje. Hoje a gente faz uma festa de 2, 3 horas, mas naquela época a festa durava dias e dias. Então era algo assim que parava uma cidade, todas as pessoas participavam. Então essas talhas de pedra eram recipientes onde ficavam essas águas para as pessoas utilizar para lavar a mão. A Bíblia não fala se nesses rituais de purificação se a pessoa enfiava a mão suja lá ou se a pessoa retirava a água para lavar. Possivelmente, pela higiene que os judeus têm, possivelmente a água era retirada daquele. Então era como se fosse assim, sabe antigamente, quando a gente utilizava, por exemplo, não sei se é da época de vocês, mas eu vivi isso com os meus avós, moravam em lugares muito simples, que não tinha água encanada, então a gente utilizava a bacia para lavar a louça, por exemplo. Então minha avó enchia uma bacia, tinha uma bacia que a gente esfregava as coisas ali, que a gente pegava ali, mas tinha outra bacia que a gente utilizava aquela água para jogar mais nos recipientes, só que não enfiava o recipiente ali dentro para não contaminar aquela água, para ficar limpo, né? Então, possivelmente, pela limpeza que os judeus tinham na época, possivelmente essas talhas eram como se fossem reservatórios de água para que eles utilizassem para lavar as mãos, utilizassem para lavar esses recipientes. E a Bíblia fala aqui, no versículo 6, que tinham 6 talhas de pedra, e que cada talha tinha de 2 a 3 metratas. O que eram metratas? Metratas era a unidade de medida na época. Então, uma metrata equivalia a aproximadamente 22 litros. Então, se aquelas talhas de pedra tinha de 2 a 3 metratas, significa que tinha mais, ou 44 litros ou mais. Cabia ali dentro 44 litros ou mais de líquido, né? E se elas fossem todas cheias, significaria que teria mais de 264 litros, indicando que nessa festa de casamento tinha muita gente. E eu fico pensando assim, estudando isso. Jesus, ele já tinha sido batizado, ele já tinha sido revelado como Filho de Deus no batismo. Então as pessoas, eles passaram a olhar Jesus de forma diferente. Quando Jesus, ele vem para um lugar onde é uma festa que já vai ter muita gente, possivelmente outras pessoas que nem tinham sido convidadas para o casamento tinham ido para aquele lugar. E isso é um indicativo do porquê que o vinho acabou antes da hora. Então tinham muito mais pessoas do que os noivos, por exemplo, tinham convidado, ou muito mais pessoas do que eles tinham imaginado, pela simples presença de Jesus. Só que é interessante que assim, foi um problema, a gente pode pensar assim, se esse foi um problema causado pela presença de Jesus, ele mesmo foi quem solucionou esse problema, né? Então, Jesus, ele dá uma orientação, ele fala para os serventes, enchei as talhas. E eu achei muito interessante isso, gente, porque olha assim, quando a gente percebe a natureza de Jesus, ele participou da criação do mundo. E daí a gente para pensar assim, Jesus, ele podia ter falado, ter com a sua palavra, porque ele tinha poder para isso, ter pensado e ter falado e as talhas ficarem cheias de água, ou cheias de vinho de uma vez. Só que não, ele fala assim, olha, enchei as talhas. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? O comentário bíblico, ele apresenta um comentário que me fez pensar muito sobre. Ele fala assim, olha, tudo o que o poder humano for capaz de realizar deve ser feito por mãos humanas.
O poder divino estava prestes de ser revelado, mas o esforço humano consciente devia estar unido ao poder divino. Deus nunca faz pelo ser humano o que ele pode fazer por si mesmo, porque senão isso tornaria o ser humano espiritualmente fraco. Por que às vezes a gente acha que, por exemplo, a gente quer ter saúde? Deus, ele tem poder para olhar para o meu corpo e transformar meu corpo e tirar toda a doença e tirar tudo, simplesmente com uma palavra. Ele tem esse poder, porque ele criou todo mundo com esse poder. Só que ele não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Ele vai fazer aquilo que está além do que eu posso fazer. Vocês conseguem entender isso? Porque senão, se Deus ele fizesse tudo que a gente pode fazer, vamos pensar num filho. Se nós fizéssemos para o filho, meu filho precisa colocar calçado. E ele sabe colocar calçado. Então eu vou colocar calçado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele vai ficar preguiçoso. Ele não vai querer fazer nada. Ele vai achar que a minha vida como mãe é só servir a ele. E com Deus é mais ou menos isso também. Deus ele não faz as coisas que nós podemos fazer. Porque senão nós nos tornaríamos espiritualmente fracos. E a gente pode ver isso durante toda a Bíblia. Por exemplo, com Moisés. Deus ele só fez aquilo que Moisés não podia fazer, com a viúva, com os próprios discípulos. Então assim, o que a gente aprende com isso? Que nós devemos utilizar plenamente os recursos que temos em mãos, se nós queremos que Deus ele acrescente as bênçãos. Então nós fazemos aquilo que a gente pode e Deus ele acrescenta aquilo que a gente não pode fazer. E isso a gente vê nesse milagre. Jesus ele fala, enchei as talhas. Aqueles serventes eles tinham condição para colocar água naquelas talhas. O que eles não tinham condição de fazer era transformar a água em vinho. Então isso Jesus fez. Então a Bíblia fala que, e outro ponto também que eu fiquei pensando, que assim, olha, se Jesus ele tivesse simplesmente olhado para as talhas e como um milagre tivesse enchido as talhas de água e depois transformado em vinho, as pessoas poderiam questionar como que ele tinha feito aquilo, ou poderia ficar pensando, mas quando ele utiliza ali os serventes para eles encherem de água, parece que o milagre ele fica mais forte. Por quê? Porque os serventes sabiam que eles não tinham colocado vinho lá, eles sabiam que eles tinham colocado água. Então, possivelmente, eles passaram a testemunhar. E assim, nossa, olha, realmente Jesus é poderoso, porque nós colocamos água lá. Eu coloquei não sei quantos baldes de água. Nem sei se na época existia balde, né? Mas depois, quando a gente tirou, era vinho. E olha, Jesus ele é poderoso. Então, a Bíblia fala que quando o mestre de cerimônia, lá no versículo 9, quando o mestre Sala, ele prova aquele vinho, ele fala que aquilo foi o melhor vinho que ele já tinha tomado. E ele ainda dá um elogio para o noivo, porque no versículo 10 ele fala assim, olha, todos costumam colocar primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora, o bom vinho até agora. O que a gente aprende com isso? Que o céu revela, ele reserva as melhores coisas por último, para aqueles que esperam pacientemente. Então olha aqui, esse foi o primeiro milagre de Jesus. E 5 dos discípulos que Jesus viria a ter, eles testemunharam esse milagre. E no versículo 11 fala assim, olha, esse foi o princípio dos sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este milagre proporcionou aos primeiros discípulos uma evidência inicial e visível do poder divino, do poder que operava por meio de Cristo. Ninguém podia falar para os discípulos que eles estavam seguindo qualquer pessoa. Aquilo que os fariseus, aquilo que os mestres colocariam como objeções, aquilo não poderia mais desanimar os discípulos, porque eles viram o poder de Deus com os próprios olhos ali, visivelmente, de maneira
prática. E eles perceberam ali qual que era a missão de Jesus, que era sempre ser compassivo, expressar a sua compaixão pela felicidade humana, ajudar a raça humana. E essas são algumas das lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Porque com esse primeiro milagre a gente pode aprender que Deus, ele nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele vai fazer aquilo que está além do que nós podemos fazer. Então, queremos saúde? Deus, ele pode nos transformar. Ele tem poder para isso. Só que ele não vai fazer para a gente não ficar espiritualmente fraco. O que a gente precisa fazer? Eu posso cuidar da minha alimentação aqui, eu posso fazer um exercício físico, eu posso parar de comer isso, eu posso melhorar isso. Então, isso é o que está nas nossas mãos fazer. E o restante é com ele. Porque senão, nós vamos nos tornar espiritualmente fracos. Então, quando vocês olharem essa parte desse milagre de Jesus e vocês perceberem, vocês verem essa parte de que Jesus fala, encham as talhas de água, encha-as de água, é Deus pedindo para a gente fazer aquilo que nós podemos fazer. O resto é com ele. Essa é a primeira lição que eu quero que a gente tire para o dia de hoje. A segunda lição que eu quero que a gente tire para o dia de hoje é que Deus, o céu, ele sempre deixa as melhores coisas por último. Se a gente está vivendo algo que já é bom, a gente acreditar e a gente continuar colocando a nossa confiança em Deus, o melhor sempre está por último. O céu, ele vai ser infinitamente melhor do que toda a alegria que a gente tem aqui nessa terra. O melhor está por último. E por fim, os milagres que a gente vê, tanto na revelação divina, por meio da Bíblia, quanto na nossa vida diariamente, são oportunidades para a gente fortalecer a nossa fé contra as descrenças, fortalecer a nossa fé contra a antipatia das outras pessoas, fortalecer a nossa fé contra a incredulidade das outras pessoas. Isso tem que nos dar força. Nada pode abalar a nossa confiança quando a gente percebe na nossa vida os milagres que Deus vem fazendo. Então, que Deus nos ajude a fazermos aquilo que nós temos que fazer e permitir que Ele faça aquilo que nós não podemos. Que Deus nos ajude a confiar que o melhor está por vir. O céu é muito melhor do que aquilo que nós temos nessa terra. E que Deus nos ajude para que essas coisas que nós vivenciamos e que nós lemos na palavra dEle possa fortalecer a nossa fé e que nada possa abalar a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Alguém levantou a mão? Irmã Celina? Pode falar. Eu tinha feito uma pergunta outro dia a respeito do vinho que Jesus serviu naquele momento, se era o suco de uva, né? O suco da uva. Porque todos eles estavam fartos, já tinham bebidos até estarem fartos. Eles já não estariam todos bêbados? Então, eu até coloquei aqui algumas partes, mas assim, olha, o nosso estudo ficaria muito extenso. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns materiais que agora, a gente encerrando aqui, porque o objetivo é a gente ficar no máximo 30 minutos aqui, para não ficar muito extenso, para que todos possam participar. E agora, lá no grupo, eu vou disponibilizar esse material. Tá? Esse material do Dr. Rodrigo Silva, que é alguém que ele é arqueólogo, ele estuda muito sobre isso, e para que cada um estude no seu tempo. Então vai ter ele falando sobre isso, vai ter um vídeo falando sobre como que era a região de Caná da Galileia, e vai ter um adendo do Dr. Rodrigo Silva ainda falando sobre as interpretações de hoje. Tá? Então eu vou disponibilizar agora, terminando aqui, eu já disponibilizo lá no grupo e a gente pode continuar conversando ao longo do dia hoje, tá bom? E focar aqui no que a Bíblia fala, tá? Mas que Deus nos ajude a termos essa... Mais alguma coisa, irmã? Celina? Não? Então, que Deus nos ajude a compreender que Deus, ele não vai fazer por nós aquilo que nós podemos. Deus, ele vai fazer o além. Assim como ele falou para os serventes, encham as talhas de água. A água nós podemos colocar. Transformar a água em vinho, a transformação é com ele. Que Deus nos ajude para que
todas essas coisas que nós aprendemos, todas essas revelações que nós estamos tendo por meio da palavra de Deus, para que isso fortaleça a nossa fé, para que nada de dificuldade, nada de desafio que venha pela frente possa nos abalar e possa abalar a nossa crença no Deus a quem servimos. Então vamos orar, pedindo a Deus que continue nos abençoando. Eu vou colocar o conteúdo lá no grupo e a gente continua a discussão por lá, tá bom? Querido Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo como um bebê e o Senhor, ó Pai, começou o seu ministério público ensinando as pessoas, atendendo às necessidades das pessoas. E mesmo hoje o Senhor continua fazendo milagres na nossa vida. Senhor, nos ajude a fazermos na nossa vida aquilo que nós podemos fazer. Nos ajude a parar de pensar que todas as coisas têm que vir de Ti. Nos ajude a termos a responsabilidade pelas coisas da nossa vida e fazermos aquilo que nós precisamos para que o Senhor possa fazer a transformação necessária na nossa vida, Pai. Nos ajude também, Senhor, para que todas essas coisas que a gente está aprendendo, para que isso fortaleça a nossa fé de tal forma que nada, Senhor, nada, independente da dificuldade que a gente passar, nada possa abalar a nossa fé em Ti, Pai. Abençoe cada uma dessas pessoas que participaram agora. Abençoe aqueles que vão assistir depois. Que o desejo de estudar a Tua palavra e Te conhecer aumente cada dia na nossa vida. Nós colocamos o nosso dia, a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E tudo isso nós Te fazemos, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Vou tentar compartilhar aqui todos os dias, mas se você quiser participar das discussões que vêm após, para continuar aprendendo durante o dia, venha fazer parte do grupo. Comente aí, eu quero, que eu mando o link para você. Que Deus abençoe seu dia e vamos juntos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito. Tchau, tchau. Deus abençoe.